Sejam todos bem-vindos, todas bem-vindas a mais um episódio do Pod 7, nosso programa sobre consultoria, o universo da consultoria ambiental. Nesse episódio de hoje estamos com uma convidada especial para falar sobre um tema muito especial. Então, antes de mais nada, já vai dando like, vai compartilhando o conteúdo. Estamos falando diretamente dos estúdios da SET em Belo Horizonte. Bora lá! Camila Jacob, seja bem-vinda. Ei, Léo, obrigada pelo convite. Prazer estar aqui com você, viu? Camilo, antes de entrar na pauta da educação ambiental, conta um pouquinho sua trajetória pra gente, como que você conseguiu, como você conheceu esse universo. Léo, eu sou socioeconomista, trabalho com gestão social, com gestão de riscos socioambientais, ESG, mas a minha primeira formação é como bióloga, né? E na época da biologia, eu fiz biologia, licenciatura plena, mas eu tinha uma pegada mais generalista. Eu gostava de disciplinas mais generalistas e gostava já de falar de biologia, falar de ciência, né? Mas trabalhava com gestão social, já inicialmente, com relacionamento comunitário. E aí, na hora que a gente está na frente do relacionamento comunitário, a gente vê as demandas das pessoas para a temática socioambiental. Nessa época, eu tive um educador ambiental que trabalhava comigo e aprendi muito com ele. Foi a partir daí que eu me identifiquei, comecei a me entender como educadora ambiental. Foram minhas primeiras atuações na área especificamente. E aí, com o tempo, eu descobri essa professora que existe dentro de mim, só que é uma professora que atua na área comunitária, é uma professora da educação ambiental não formal, que é o tema que a gente vai tratar hoje, né? É uma professora da transversalidade do conhecimento, de fora da sala de aula, para dialogar com as comunidades, com o público que às vezes, né, que é diretamente afetado por projetos de mineração, projetos de energia, projetos industriais, né? Ótimo. E como que, para entrar num conceito agora da educação ambiental, qual que é esse universo? Explica um pouquinho pra gente. Léo, educação ambiental é um processo de ensino e aprendizagem. Está regido pelas normas da educação básica do Brasil. Existe nas suas modalidades, né, dentro da educação formal, não formal, mas é uma educação, no meu entender, para a cidadania, para o exercício cidadão, para a construção de valores, habilidades, né, posicionamento, principalmente. Não apenas na área ambiental, mas numa área social, em vertentes culturais. Então, políticas, ideológicas, de uma maneira ética. É um posicionamento ético do cidadão no meio com o qual ele se relaciona, com pessoas, com o meio ambiente, em todas Uhum. as esferas, né? Sim. Historicamente, Camila, quando se fala educação ambiental, a gente lembra de escolas, crianças, né, aqueles trabalhos que eram desenvolvidos, são desenvolvidos, mas esse contexto é muito maior, né, assim, entrando em negócios, assim, tem uma amplitude sobre o tema que deve ser discutido em várias esferas. Explica pra gente um pouquinho como que a gente sai dessa forma tradicional para outros meios. É normal, né, Léo? A gente fala a palavra educação e pensa no processo educativo brasileiro que vai da educação infantil, passando pelo ensino fundamental, até o final do ensino médio. E é voltado para a capacitação de crianças e jovens, né? Mas a educação ambiental é uma disciplina transversal. Ela é uma disciplina que dialoga entre os seus conhecimentos, a sua vida e as diversas disciplinas, né? Aqui no caso a gente está falando de meio ambiente, mas também do meio social, do meio cultural. Na prática, aqui para o nosso trabalho na SET, no licenciamento ambiental, nós estamos atuando dentro de uma educação ambiental não formal. O que que significa isso? Que eu estou fora desse sistema regular do ensino. Claro, não existe uma disciplina, mesmo no ensino regular, de educação ambiental. A educação ambiental é como uma intrusão de conhecimento. E aqui, dentro do licenciamento ambiental, quando a gente está falando com pessoas, com comunidades que podem ser potencialmente atingidas, é isso, é essa conexão entre o conhecimento que você possui, o conhecimento do educador ambiental, o conhecimento de todos aqueles pares que vão co-construindo ali uma percepção de educação ambiental mais ética, produtiva, com valores, né, voltados ao bem-estar social, à conservação ambiental, nesse sentido. Pode ser feita com criança?
Pode ser feita com criança, mas, é muito importante a gente entender que nos últimos anos, o próprio processo de licenciamento tem mostrado como o diálogo não é só na demanda infantil, na demanda Uhum, ali do jovem, do adolescente, uhum, é uma demanda para adultos também, porque é uma demanda para mudança comportamental, para construção de novos valores, de novas habilidades, e é a nossa esfera de atuação, né, sim. pode ser o público infantil, mas principalmente também público comunitário. Sim, a atuação da SET, ela, eu enxergo isso quando eu vejo alguns projetos, eu vejo muitas imagens de pessoas adultas participando também, então a comunidade toda ela participa disso aí também, né? Isso, ela já vem Uhum, sendo trazida num processo participativo que a SET conduz para os seus clientes da mineração, da indústria e da energia. A gente conduz esse processo para evocar naquele público os conhecimentos, identificar, na perspectiva deles, não é a gente que identifica, são eles que identificam quais são sim. suas vulnerabilidades, quais são suas questões críticas, Uhum, quais aspectos eles precisam de um aprofundamento, de uma tratativa, de um apoio, né? sim. E a gente vem nesse sentido. E na minha opinião, eu acho que deveria ter, assim, né, uma amplitude ainda muito maior, né, Camila, assim, né? A gente precisa ter essa consciência ambiental. Ele deveria ter uma importância, eh, como eu falei, para a sociedade, para ter uma representatividade maior de várias entidades trabalhando. Mas, bom, do meio em que eu estou, o que eu vejo são os nossos clientes, né, as empresas de mineração, indústria e energia, trazendo a educação ambiental muito forte para a sociedade, para suas comunidades de atuação, no formato de um programa de educação ambiental. É talvez o programa protagonista, né, dentre os programas sociais. Existem outros programas extremamente importantes, programas voltados para o desenvolvimento territorial, Uhum. programas de monitoramento de indicadores socioeconômicos, que é a minha área, né, essa gestão ambiental, socioambiental muito forte, mas esse aparece com uma grande relevância em várias empresas, né. Sim. E trazendo agora para o negócio, o empreendedor precisa da gente também nesse aspecto. Como que a gente apresenta isso para ele? Como que ele entende sobre o PEA, né, que a gente chama? A SET elabora a parte textual do programa de educação ambiental, né, para que o cliente, né, para que as minerações, por exemplo, possam submeter no curso do seu processo de licenciamento. Uhum. Só que é importante saber que a gente tem o educador ambiental, a gente elabora o texto, mas quem faz a educação ambiental é a comunidade. Ela é feita Sim. participativamente no seio da comunidade, ela é co-construída pelas pessoas, são eles que Sim. verbalizam os temas, são eles que propõem aquilo que eles desejam. A gente instrumentaliza o texto, escreve o texto Uhum. para fins de protocolo. Claro, é importante a figura da sede para poder fazer tanto essa mediação, né, social com os públicos-alvo, quanto trazer uma composição de texto de programa de educação ambiental aderente às normas legais, mas é fundamental a gente saber que não é a SET que faz, Uhum. não é o cliente que faz, quem faz são os grupos sociais, os atores sociais, as pessoas da localidade de fato. Nós somos uma ferramenta, né, de comunicação, né? Isso. Sim. Camila, me explica um pouquinho da estrutura desses documentos, assim, tem um plano de comunicação social, o PEA tá, como que o PEA se relaciona com eles, como que eles se encaixam nesse processo? Eu mencionei, né, Uhum. Léo, alguns programas que fazem parte desse escopo da gestão social, né, de um empreendimento. Já ali, vamos pensar ali no momento já da implantação, do início das obras, ao longo da operação, até a desativação. Vamos falar dos dois, o programa de Uhum. comunicação social e o programa de educação ambiental. Esses são amigos íntimos, né? O programa de comunicação social, ele dá um aparato todo para o funcionamento da educação ambiental, seja tanto na parte de divulgação, mobilização e engajamento social, produção de material educativo. Existem processos de licenciamento mais simplificados dentro de um processo que algumas empresas trabalham a educação ambiental meio dentro de um processo educomunicativo. Seria como se fosse um programa de comunicação social que faz também um papel de educação ambiental. Mas é importante a gente perceber que há uma diferença, e uma diferença importante. Enquanto o programa de educação ambiental está falando com atores sociais, com sujeitos da sociedade, o programa de comunicação social, ele olha para públicos-alvo. Só essa perspectiva de quem é o público, quem são os agentes, só o fato dela ser diferente já dá a tônica diferenciada
do para que veio cada um desses São programas, complementares, né? né? Devem funcionar no melhor dos mundos, existindo ambos de forma complementar, né? E dessa relação com a comunidade, quais são os principais desafios que nós temos aí enfrentado no dia a dia? É porque para compor um programa de educação ambiental, você tem um processo participativo, que a gente chama de diagnóstico socioambiental participativo. O diagnóstico socioambiental participativo já era previsto pelo IBAMA na sua instrução normativa há mais de 15 anos. Tem surgido em Minas muito forte com as deliberações normativas a partir de 2017. E ele traz essa importância. Primeiro, que ele traz essa educação ambiental não formal com pessoas da comunidade, e ele traz essa demanda participativa. Faz jus aí a essa perspectiva de quem faz a educação ambiental são as pessoas, não é o minerador, e muito menos a consultoria. A gente dá um suporte. Eu acho que é importante você perceber que, na hora que eu falo que quem faz são as pessoas, o minerador, o empreendedor, a pessoa que trabalha com energia, a indústria, eles fazem parte do território. Então, eles também são agentes e são partícipes dessa educação ambiental. Eles também são a comunidade para a qual a educação ambiental está voltada, né? E tem que se sentir parte dela também. Eles Uma são coisa não parte, roda. eles são parte do território, eles têm que entender que não é uma educação ambiental para eles, é uma educação ambiental nossa, deles, com a comunidade, e onde a SET tem o prazer de figurar, mediando, né, fazendo essa educação ambiental na prática. A gente acabou de visitar um cliente, de fazer o diagnóstico socioambiental participativo para uma linha de transmissão entre Minas Gerais e Espírito Santo. Fomos em 3 municípios de porte e características diferentes, conversando com comunidades de perfil diferente. Então, cada uma com as suas demandas. O desafio da consultoria é isso: dar uma tratativa, consolidar, atender aí a expectativa do órgão ambiental, mas principalmente a expectativa dessas comunidades. E essa relação tem que ser uma relação amistosa, né? Tem que ser uma relação boa. Eu fiquei curioso que você falou da parte da construção com a comunidade. Como é que funciona essa construção? Como é que a gente convida? Como que as pessoas constroem? Quais são, na prática mesmo, como é que funciona? Ah, Léo, educação ambiental tem que ser legal, tem que ser legal, tem que ser gostoso, tem que ser amigável, é momento descontraído, é para rir, para as pessoas se expressarem, né? A gente consegue juntar esse pessoal. No nosso caso, a nossa metodologia é muito robusta para esse tipo de tratativa. Ela tem 2 momentos participativos muito singulares. O primeiro é uma oficina participativa e o segundo é uma reunião devolutiva. E é nessa oficina participativa, as pessoas estão sentadas ao longo, né, em torno da mesa. A gente tem material de apoio, mas o objetivo é que eles falem, que eles se posicionem, que eles tragam aqueles temas que são cruciais. Normalmente, e eles têm que ficar à vontade. Então, os temas são. A gente fala de educação ambiental e pensa que é meio biótico, meio físico, que são aspectos biológicos apenas. Mas não. Na hora da prática, o que evoca nas pessoas e que elas põem na mesa são temas sociais, são vulnerabilidades sentidas por eles, são aspectos do meio físico que lhe incomoda, é uma poeira, é uma gestão de um saneamento básico que não está bem feita, é um uso de agrotóxicos, são temas diversos, né? E a gente acolhe, a gente acolhe. E é de acordo com a realidade de cada território também, né? Por Então, isso que assim, pode haver diferenças. exatamente para haver diferenças. E tem você falou biótico, você falou Tem fauna, fauna, tem flora, flora e patrimônio cultural. tem patrimônio cultural, tem cultura, os temas são diversos. Sim. Patrimônio cultural tem uma especificidade, né? Porque a gente tem um programa de educação ambiental e a gente tem que perceber que educação ambiental é tudo. Então, não é apenas, é tudo assim como o meio ambiente é tudo, né? Não deve ser pensado apenas como o meio físico, o solo, água, e o meio biótico, não. É tudo. No social, claro, se inclui uma parte cultural, mas o patrimônio cultural em específico, existe uma legislação, uma regulamentação toda dada pelo IBAMA para um programa de educação patrimonial, que é tão transversal quanto a educação ambiental, mas ele pega de forma muito profunda em patrimônio cultural. Se eu estou na comunidade, eu identifico que um dos problemas críticos para eles é tema de relevância de patrimônio cultural,
Não vai Uhum. ser no âmbito da educação ambiental, ela tangencia o tema, mas é preciso de uma nova composição, de um programa de educação patrimonial específico, e aí tem um time da SET que trabalha só nessa área, que Uhum. tem essa expertise, né. Aí eu convidar o pessoal também para vir aqui Pode vir, falar com a porque gente. também é assunto. É Rende o assunto bom. assunto. E tem algum case, algum desafio, assim, nós estamos aí, vamos fazer quase 30 anos de história já, ano que vem já faz 30, estamos no quase 30. Como que, conta pra gente aí um pouquinho da história da SET, da educação ambiental da SET, alguns projetos de sucesso. Para a educação ambiental, eu acho que um dos principais desafios para a Uhum. SET, né, representando os seus clientes, né, as nossas empresas, é manter a longevidade de um programa de educação ambiental, porque esse talvez seja o mais longevo, O legado que o está. legado, ele é um programa de desenvolvimento de longo prazo. Ele vai começar na implantação, na verdade, o próprio empreendedor tem que entender que ele tem que fazer educação ambiental, assim como ele faz comunicação social, Uhum. antes mesmo das obras iniciarem, né? Esse é o perfil ISD esperado, né, de responsabilidade social corporativa, é que Uhum. haja um processo educativo mesmo antes de você entrar efetivamente no território, mas a partir da sua entrada efetiva, você só a educação ambiental ela só finaliza após o fechamento, a desativação de um projeto inteiro. Então você imagina, Léo, nós estamos falando de quantos anos de desenvolvimento de educação ambiental? Nossa, 10, 20, 30, 50 anos de educação ambiental. É sim. preciso ter fôlego, tem que ter muita criatividade, tem que ter capacidade adaptativa, tem que ter muita Uhum. eh, proficiência nessa interlocução social, engajamento, prover engajamento. A SET tem, por exemplo, um dos programas de educação ambiental que a gente realiza na prática em Rondônia, talvez seja o mais longevo, que se iniciou em 2013. Então, nós estamos fazendo 13 anos de um programa de educação ambiental sendo executado com aquelas mesmas comunidades. Uhum. A comunidade em loco é a mesma, mas as pessoas não são as mesmas, Uhum. né? Sim. Então, assim, isso recruta da gente muito conhecimento, muita capacidade adaptativa para renovar, né? De Sim. renovação. E de equipe, assim, da sua estrutura da sua equipe, me conta um pouquinho, né, como é que vocês trabalham em conjunto, planejamento, como é que. O educador ambiental, ele Uhum. pode vir de diversas disciplinas. Eu vim da biologia, eu sou professora licenciada, a gente tem uma geógrafa licenciada que trabalha com educação ambiental, a gente tem outros biólogos, mas a pessoa tem que ter vocação, ela tem que ter talento, né? É um programa de sensibilidade, de muita sensibilidade humana mesmo. Então, temos educadores ambientais, trabalhamos com alguns consultores, porque a gente tem em Rondônia, a gente tem projeto no Tocantins, a gente tem projeto na Paraíba, projeto no Espírito Santo, projeto no Pará. Então, a minha equipe de Belo Horizonte, quando não está lá, né, a gente tem alguns consultores em loco para desenvolver essa educação ambiental. É, essa parte, e aí eu estou falando da educação ambiental na prática. Agora, a composição, né, a relatoria de um programa, normalmente é feita aqui pela gente, no Uhum. escritório de Belo Horizonte, com a nossa equipe de socioeconomia e que Uhum. tem experiência na área, né? Sim. Não, bem interessante demais, assim, e eu fico muito encantado quando eu vejo os projetos, a coisa acontecendo, assim, assim, dá satisfação, né? É, E pensando do lado do empreendedor, assim, nós estamos falando de um processo de licenciamento ambiental que tem isso. que ser cumprido várias regras, mas também eu acho que, assim, pensando do lado social como um todo, e que você tem que fazer parte daquele contexto, daquele processo, ele tem que vivenciar aquele território, é importante que ele pense em educação ambiental fora disso também, nesse processo, né? Então, assim, porque o legado, É. assim, o licenciamento uma hora vai acabar, ele vai conseguir as licenças, mas esse legado vai continuar. Então, isso é importantíssimo, assim, para toda a comunidade, né? Esse é um tema de crescimento social da nossa comunidade, da sociedade brasileira, né? A gente aprende as disciplinas no processo de educação básico, mas quem ensina para a gente valores e habilidades voltados ao exercício cidadão dentro da nossa postura social? Num processo de educação ambiental, e eu acho que todo empreendedor que se vê responsável e integrante daquele território, ele se percebe integrante daquele território, ele tem que zelar por esse Sim. crescimento social. Vai de um processo onde ele começa, como eu mencionei, antes mesmo, quando ele começa a se planejar para executar, né, para implantar um projeto operacional, até o final da sua Uhum. execução. Enquanto ele estiver ali naquele território, ele deve ser protagonista, Sim. deve estabelecer uma escuta ativa com seus territórios e fazer uma cocriação ali com eles, Uhum. para lembrar
um ensinamento do meu professor Carlos Murter. O Carlos fala da cocriação e da verdadeira rede social, que não é essa rede, às vezes a gente vai passar no LinkedIn, mas é uma educação ambiental que se faz ali na rede social, no tecido social mesmo, Sim. né? E onde o empreendedor, ele é uma das partes, um dos Sim. atores, né, sociais. E ele tem que movimentar esse negócio. Movimentar, Tem que faz a movimentar. responsabilidade dele. E a gente ajuda ele nesse processo. Sim, e nós estamos aqui para isso. Exatamente. Desde a primeira parte da concepção, da parte textual, que tem que ser adequada. Também a gente não pode deixar a ponta solta, a gente tem que fazer frente às necessidades que foram expressas por aqueles entes. Né, até a parte de execução e relatoria também para comprovar o órgão ambiental que a gente está atingindo os indicadores qualitativos e quantitativos. Tem KPI envolvido. Não é, hoje, Léo, uma execução baseada em quantos participantes estiveram ali naquela ação educativa. É uma análise crítica sobre como vocês entenderam que foi essa ação educativa, o que vocês abstraíram, o que vocês aprenderam, quais são, do que você incorporou daqui que você vai levar para a sua vida. Sim. É uma avaliação de indicadores e isso precisa aparecer, né, de alguma forma. E isso melhora o relacionamento de todo mundo, né? Agora, uma visão sua, assim, uma visão de futuro assim, da educação ambiental, o que você pensa que, aonde que a gente pode chegar, o que falta para a gente ainda? Bom, assim, numa escala geral, eu acho que a educação ambiental já fincou o pé dela no processo de ensino-aprendizado brasileiro, ela fincou o pezinho dela lá, na importância dela, a singularidade dela para a instalação e operação de empreendimentos de mineração, indústria e energia. Eu acho que ela tem um espaço muito bem ocupado, ela é percebida como a principal instância, mas é claro que eu acho que escutativa, né, que os clientes possam desenvolver ali, buscar uma educação ambiental e programas que zelem pela escutativa, pelo protagonismo social e pela co-construção junto àquela comunidade de um saber múltiplo em diversas áreas dentro desse processo de educação ambiental. É isso que mobiliza pessoas para um mundo melhor, né? Para um mundo melhor. A SET faz parte disso, nosso papel da SET é estar sempre atualizado. Então, acho que a gente tem duas frentes muito fortes, que tecnicamente, a gente está muito à frente, muito atualizado, com procedimentos, protocolos, como que vai estimular com que a comunidade traga esse conhecimento, e como que a gente vai mostrar isso no papel e evidenciar ao longo do desenvolvimento. Então, tem uma parte de atualização muito grande que a gente tem, e uma parte de sensibilidade, né? A gente tem que ter profissionais sensíveis à causa, que sintam a importância da causa, porque sem veracidade, educação ambiental não existe. Perfeito. Camila, estamos chegando no fim. É isso. Queria te agradecer muito. Eu te conheço assim, de longa data, né? E é sempre um prazer estar com você, trabalhar com você. Sua equipe assim, é linda, essa equipe faz um trabalho maravilhoso. É uma referência dentro da SET. Então, a gente consegue ver isso em todos os projetos, assim, né? Então, o impacto que vocês geram, né? Assim, o carinho, o zelo, acho que representam muito bem a marca da SET, assim. Queria agradecer, muito obrigado por estar com a gente aqui hoje. Léo, eu que agradeço. Minha equipe de socioeconomia está à disposição, as nossas equipes de educação ambiental aí espalhadas no país estão à disposição. Daqui do podcast, adorei participar do podcast, a gente está à disposição dos nossos clientes e obrigada. Aí eu vou fazer um convite, que aqui a gente sempre trabalha com a mesa, mas a gente também tem um programa prático, uma te mostra na prática. Então, próxima oportunidade, você me avisa que a gente vai para campo, a gente vai filmar, a gente vai gravar as ações. Acho que é importante isso, além de conversar sobre, mostrar também como que a gente faz. Tá convidadíssimo, viu? Beleza? Obrigadão, viu? Abraço, valeu. Abraço. Pessoal, esse é o final do nosso podcast sobre educação ambiental. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo episódio. Valeu, abraço.